Olá para todos vocês, produtores e produtoras rurais que nos acompanham aqui no podcast AgroTalk. Hoje o tema é irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento subterrâneo, tradicionalmente utilizada há vários anos em diferentes cultivos, como café e cana-de-açúcar, por exemplo, vem ganhando espaço e crescendo anualmente em fazendas. A busca por crescimento contínuo ocorreu nas mais variadas culturas irrigadas pelo sistema de gotejamento. A tecnologia proporciona benefícios e traz para você, produtor rural, menor demanda de água e de energia elétrica e melhor aproveitamento da área. Vamos conhecer então uma técnica chamada de nutri-irrigação e entender um pouco sobre gotejamento por irrigação, que aplica aí os nutrientes através da água de forma parcelada e uniforme. Então, para isso, eu convidei hoje o Gleiton Botelho Rocha. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, tem 7 anos de experiência com irrigação por gotejamento, ele é especialista agronômico de HF da Netafim Brasil e está conectado agora conosco aqui direto de Petrolina, em Pernambuco. Olá, Gleiton, prazer em receber você aqui no AgroTalk. Olá, o prazer é todo meu e vamos fazer um programa bem bacana aí. Gleiton, para a gente começar esse bate-papo de hoje, eu queria falar um pouco sobre um artigo que eu li recentemente sobre irrigação por gotejamento subterrâneo, que me chamou bastante atenção. Eu sei que esse sistema ele traz bastante oportunidades para o produtor rural, não é novo, já existe há vários anos, já é tradicional, vamos dizer assim. Mas por que só agora esse sistema vem ganhando mais espaço nas fazendas? Assim, no Brasil, a gente vem observando um crescimento da irrigação localizada, né, onde se inclui o gotejamento também, mas ainda existem muitos paradigmas, existe muita dúvida com relação ao funcionamento, aos benefícios mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que, no dia a dia, trabalhando, e a gente do Departamento Agronômico da Netafim tem esse trabalho, de levantar dados, né, informações, fazer vídeos, enfim, fazer entrevistas com os produtores para entender o que eles veem de interessante nisso, por que aquilo está dando retorno para ele. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, principalmente aqui no Brasil, e mais recentemente com o gotejamento enterrado em grãos, que já vem sendo feito há mais tempo nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que a gente está desenvolvendo e a gente tem que ter muito cuidado na hora de desenvolvimento de uma tecnologia para a gente não queimar ela, né? Então, a gente tem todo um procedimento que a gente vai criando para poder fazer a instalação bem feita, utilizar os equipamentos de forma bem feita e alcançar produtividades e rentabilidades que sejam satisfatórias para o produtor, né? Quando o produtor rural tem necessidade de utilizar uma irrigação por gotejamento? É o que a gente tem observado muito, principalmente com relação aos benefícios de, primeiro, como você falou no início, de nutri-irrigação, da gente entregar os nutrientes no momento certo, no lugar certo, na raiz, né? Na quantidade certa. Então, isso é um benefício que eles veem de cara, assim, e veem o rendimento que isso dá no final, né, a mais. E outro também muito importante esse detalhe é o não molhamento foliar também. Quando eles percebem que o gasto eu falei do gasto com fertilizante, agora é o gasto com pulverizações, né? Então, quando você está com um sistema de gotejamento, você tem esses ganhos. Olha que a gente está falando de irrigação e nem falamos de manejo de água ainda. Então, são benefícios que, assim, a princípio, talvez o produtor não enxergue, mas lá na ponta, quando ele for colher, quando ele vê o estado da lavoura dele, ele vê um benefício muito grande. E é aí que ele vê, talvez no vizinho, talvez numa pequena área dele, e decide ampliar e crescer. Sim, a gente vai falar sobre benefícios aqui, mas eu quero voltar um pouquinho no passado. Eu sei que vocês começaram um trabalho muito grande com gotejamento subterrâneo para cultivo de cana, café.
bem lá atrás, né? E também com o cultivo de grãos em 2012. Inclusive, vocês têm um trabalho em Palmeiras das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para nós como que foi esse início, então, desse trabalho de projeto de irrigação. No início, como qualquer nova tecnologia, a gente tem sempre um pouco de dificuldade e precisa entender, na verdade, o que está dando certo, o que não está dando certo e corrigir, né? E esse é o trabalho que a gente fez, né, de 2012 para cá, desenvolvendo os protocolos de instalação, né, fazendo muitas modificações, inclusive acabam surgindo produtos novos para adequar a essa realidade. Então, hoje a gente tem um portfólio voltado para isso, para atender essas necessidades. Então, foi todo esse trabalho aí de 4, 5 anos, desde 2012, para, de fato, a gente bater o martelo de que a tecnologia está pronta, os procedimentos estão prontos. Então, para a gente dar um exemplo, por exemplo, um exemplo mais, vamos dizer assim, prático, na hora de enterrar os gotejadores, né? Pode parecer simples, que você vai lá, abre uma valeta, coloca o gotejador e depois tampa, mas a gente vê que não é bem assim, porque você tem que ter uma forma correta de enterrar os gotejadores para você não destruir o solo, manter a capacidade do solo de capilaridade para que essa água distribua bem, né, para a planta. Então, é muito detalhe que a gente foi, com o tempo, descobrindo, estudando, melhorando, gerando novos produtos e novas formas de fazer. Sim. E hoje a gente tem isso pronto, vamos dizer, né? Sim, é todo um processo, né, de evolução Exato. técnica, agronômica, né, de conceito para melhorar esses projetos e, inclusive, deixar eles mais personalizados e adaptados para qualquer tipo de área. Você falou sobre abrir as valas, eu ia falar exatamente, a próxima pergunta era sobre isso. É, como que, como que funciona esse sistema? Vocês, primeiro, vão até uma fazenda, identificam a necessidade do produtor, o produtor entra em contato com vocês, e aí vocês fazem um estudo daquela área, e aí vocês já planejam aonde vocês vão instalar o sistema, se é em todo o hectare ou só um pedaço? Como que funciona? Conta pra gente. Exatamente, exatamente. A gente, qualquer projeto, né, seja a cultura que for, o sistema que for, né, seja gotejamento, microaspersão, enfim, a Netafim sempre faz esse levantamento inicial, né, preliminar. A gente precisa entender, como você mesmo disse, quais são os objetivos dele, né? O que ele quer cultivar, qual que é o ciclo que ele quer fazer de rotação, enfim, entender qual é o objetivo produtivo de rentabilidade que ele quer alcançar. Isso, na prática, mais voltado para o lado de objetivo financeiro dele, né? E aí a gente começa a olhar para a parte agronômica. Então, por exemplo, que tipo de solo ele tem, como é que é o declive na área dele, que áreas a gente consegue trabalhar com qual tipo de sistema ou qual tipo de material que a gente tem, o produto que a gente tem. Então, todas essas características, principalmente a gente do departamento agronômico, inclusive climáticas, a gente faz o balanço climático. Então, tem todo um estudo por trás antes para a gente poder adequar os produtos à demanda que ele tem, de acordo com a realidade dele. E aí vai para o pessoal da engenharia, né, para o pessoal da engenharia desenhar esse projeto com o mais benefício possível para ele. E, assim, é um trabalho árduo, que parece ser muita coisa, mas, na verdade, bem objetivo. Não tem tanta complexidade quanto parece a gente explicando. Uhum. São características bem objetivas de característica de solo, de disponibilidade, qualidade de água que ele tem na região, mas não tem nada demais, assim, além do que deve ser feito para qualquer tipo de sistema que você vai instalar. Precisa saber primeiro com o que você está mexendo, para depois você instalar e fazer um projeto correto, né? Uhum. Agronomicamente e financeiramente correto. Sim. E uma vez feito esse projeto, aí os engenheiros entregam a planta pronta e vocês sabem aonde vocês vão instalar e abrir as valas para instalar esse sistema. São canos que percorrem a terra?
Exatamente. Aí o pessoal da engenharia fazendo o projeto hidráulico, né, de acordo o conceito agronômico que a gente entrega, elabora esse mapa, né, e aí sim parte para essa parte de marcação, às vezes com GPS, às vezes, dependendo do tamanho da área, até mesmo o próprio pessoal vai alinhando isso lá, né? Uhum. Mas sempre marcando. Aí a gente tem vários componentes, né? A gente tem não só os tubos de PVC ou de aço trincado, seja qual for, que conduzem essa água até o ponto onde a gente vai irrigar, como também os próprios tubos gotejadores de polietileno, né? Que a gente também são enterrados. Então, tudo isso é alocado, dependendo da área. Geralmente, isso é feito por GPS, né? A gente já tem o mercado hoje de máquinas com GPS é muito grande já, e a acertabilidade disso aí, a eficiência com o GPS é muito grande. Então, isso é marcado no campo e aí entra com as máquinas para fazer a implementação de todo esse trabalho. Só lembrando uma coisa, que antes da gente fazer tudo isso, de entrar para abrir a valeta, de enterrar o tubo gotejador, a gente precisa primeiro trabalhar o solo, ver as características do solo, trabalhar ele antes, quando a gente fazer esse enterrio de gotejadores, a gente já está pronto para a gente começar a cultivar a cultura. Sim. A gente vê que tem muito mais eficiência do que quando a gente faz isso e depois vai preparar o solo. Você consegue trabalhar melhor o solo. Sim. Então, isso é a técnica da nutri-irrigação. Você preparar o solo antes? Não, na verdade não. Isso é só a partir do preparo. A nutri-irrigação, aí é depois da planta, do plantio. A nutri-irrigação é a técnica que a gente chama de irrigação proporcional diária. Você não tem um calendário de fertilização. Geralmente a gente recebe uma recomendação, seja do consultor, seja do cliente mesmo, de quando ele quer fazer o aporte de nutrientes, em que momento. E aí a gente pega aquele momento que ele quer, por exemplo, a cada 15 dias eu quero aplicar nitrogênio, potássio, fósforo. O que a gente faz é distribuir isso nos 15 dias e não aplicar isso após 15 dias. Então, a nutri-irrigação é essa aplicação que você vai fazendo de acordo com a fenologia da planta, mas diariamente, toda vez que você irriga, você aplica um pouco do nutriente. Como a gente, né? Todo dia a gente come um pouco. É mais ou menos essa a prática. Entendi. Então, depois que vocês colocaram, abriram a vala, que vocês fizeram todo o trabalho de solo e que o produtor iniciou o plantio, aí sim, quando no desenvolvimento dessa planta, vocês vão utilizando essa técnica da nutri-irrigação. Esses são os passos. Exato. Sim, bacana. Perfeito. E quais são os benefícios dessa irrigação por gotejamento subterrâneo? O benefício maior, né, e assim, o mais visível, que as pessoas, às vezes não precisa nem explicar, elas já sabem, é a questão da perda, né? Você não tem a perda da água por vento, ou mesmo o gotejamento, quando ele é superficial, ele tem uma perda maior do que o gotejamento enterrado por causa da evapotranspiração e da evaporação da superfície do solo. Então, quando ele está enterrado, toda a água é colocada dentro do solo. Então, a água vai para o solo. E aí, sim, a gente pode falar sobre a importância do manejo da água para que você mantenha o bulbo, a gente chama de bulbo molhado, que é a formação que a água vai espalhando, né? E aí vai atendendo as raízes. Então, essa digamos assim, a primeira vantagem que todo mundo enxerga. A segunda vantagem é as operações, né? As operações que o produtor faz ficam mais facilitadas, né? Porque você não tem um equipamento em cima do solo que possa atrapalhar as operações, alguma coisa do tipo, né? Outra coisa importante é a localização, né? A gente está colocando o tubo gotejador onde está a raiz de fato. Então, literalmente, a gente está entregando água, a gente está entregando os nutrientes e, às vezes, até um produto utilizado, seja orgânico, seja outro tipo de produto fito-hormonal, para a planta, aonde ela tem que receber, né? Sim. E
Gleiton, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vive, né, num Brasil agricultável, né, onde a gente tem grandes produtores, médios produtores e pequenos produtores. A minha curiosidade é o seguinte: a gente sabe que o Brasil tem um clima tropical, a gente sabe que tem algumas áreas do país onde são mais secas em determinadas épocas do ano. É, Esse projeto todo, né, ele é acessível para também os pequenos e médios produtores rurais? Essa tecnologia está se tornando uma tecnologia de fácil acesso a esses produtores? Sim, sim, de certa maneira a gente são escalas às vezes maiores, né, principalmente grãos, né, são áreas grandes. Uhum. Então, assim, eu acredito que o pessoal de grãos dificilmente vai ter alguma dificuldade. Para os menores, a gente ainda encontra um pouco de dificuldade, porque precisa da máquina, precisa de algumas coisas, que às vezes eleva muito o custo para uma área menor. Uhum. Então, assim, tem nichos de produtos e de soluções que a gente tem para cada tipo de produtor, né? É aquela história que a gente falou no início, a gente tem que identificar qual que é a demanda que esse produtor tem e levar para ele o produto que vai resolver para ele, né? Não necessariamente pode ser o gotejamento enterrado, Sim, mas, de certa maneira, para grãos, algodão, a gente não tem tido dificuldade. sim. Você falou dessa irrigação por gotejamento. Eu já ouvi falar de irrigação complementar. É diferente, né? É diferente. A irrigação complementar, ela está mais relacionada a uma irrigação parcial, é o uso parcial desse sistema, né? Geralmente utiliza-se só uma parte do cultivo e no outro você não se utiliza do sistema de gotejamento. Aí o pessoal chama de complementar, né? Sim. Tem algum outro sistema que vocês também ofereçam para o produtor rural que não seja o gotejamento subterrâneo? Sim, sim, a gente tem o gotejamento superficial, né, que Uhum. são os produtos muito parecidos, são diferentes, mas são muito parecidos as características. A gente trabalha também com microaspersão, que é muito utilizado em fruticultura, né, manga, goiaba, enfim. A gente trabalha com aspersão também, né, a gente fala que a Netafim é a maior empresa de irrigação localizada, mas ela também trabalha com aspersores de baixa vazão, então, com essa preocupação de economizar água. Então, a gente também tem aspersão, inclusive, a gente, em pastagem, a gente tem Meganet, enfim, tem uma linha de produtos Uhum. que muitos produtores gostam. Então, em termos de irrigação, a gente vai de aspersão até gotejamento. A gente tem todo um portfólio de produtos. Bacana. Então, assim, tem uma gama de produtos que os produtores rurais que estão nos ouvindo até aqui agora, até mesmo os pequenos, podem entrar para conhecer e ver a viabilidade disso para a área dele, né? Para os pequenos e para os médios. Eu Sem queria, dúvida. eu queria falar sobre esse conceito da irrigação subterrânea com relação à produtividade. Desde quando vocês começaram esse trabalho e até hoje, como que vocês estão analisando as produtividades nos locais das fazendas que vocês atendem? Vocês estão extraindo aí muitos resultados positivos? Como que foi a eficiência, não só desse projeto, mas também a eficiência na utilização da água que é utilizada? Não, sem dúvida. Esse ponto que você tocou talvez seja o mais importante, né? Acho que nenhum sistema sobreviveria se ele não atendesse a produtividade e trouxesse rentabilidade, né? No final da ponta é a rentabilidade que interessa. Sim. Mas o que a gente tem visto, isso não só em grãos, mas cana, café, HF a gente vê muito, assim, é certo que você vai produzir mais. De 50% a 100% a gente já viu aumento em produtividades muito grandes. É óbvio que isso vai depender. Se for um produtor que já é bem tecnificado, você não consegue dobrar a produtividade dele, mas você consegue melhorar, isso é certo.
Então, assim, com relação ao sequeiro, é nítido que a gente tem um aumento de produtividade muito grande, e por mais que as pessoas talvez às vezes tenham dificuldade de enxergar, porque, mas eu estou pagando mais, eu estou gastando mais, na verdade você está investindo mais. O investimento ele é feito para se pagar. Então, no sequeiro você não tem investimento, mas você tem um retorno menor. Quando você parte para um sistema de irrigação, seja pivô, seja gotejo, enfim, para suplementar essa lâmina para o cultivo, você vai alcançar outro patamar de produtividade e vai te trazer outro nível de rentabilidade também. Então, esse é a grande, vamos dizer assim, o grande salto que a gente deu, né? A gente praticamente dobra quando a gente sai do cultivo sequeiro, e com o manejo bem feito, né, utilizando a ferramenta que você está comprando bem, você vai alcançar produtividades muito altas. A gente está falando de produtividades aí na soja de 70, 80 sacas por hectare, já tivemos de 100 sacas de hectare lá em Goiás. Nesse mesmo produtor de 100 sacas, a gente já teve 300 sacas de milho. Então, a gente está falando assim, de dar um salto na produtividade de fato, né? Milho, o que a gente vê regularmente é 200, 220, por aí, 240, é o que a gente vê na média. Então, assim, é um salto. Algodão, a gente vê 450 arroba, 500 arrobas. Então, se você for pegar a média de um sequeiro e a média de um gotejamento, é uma diferença muito grande. E esse cálculo tem que entrar para essa rentabilidade, né, do investimento que você está fazendo. Sim. E já existem fazendas aí abrindo aí frente com relação a essa produtividade já nessa safra 2021. Sim. Cada ano a gente quase que dobra a área de grãos. Estamos indo muito ali, né, para o Centro-Oeste, Goiás. Então a gente está tendo muito projeto ali para muita demanda, né? Oeste da Bahia está tendo bastante demanda aí para essas regiões. E assim, a satisfação dos clientes é visível. Sim. Senão a gente não estaria crescendo tanto nessa área. Sim, é só o clima secar muito, a gente observar assim, vários dias de estiagem assim prolongada, que os produtores ficam assim apreensivos, né, Gleiton? Exatamente. A gente vê que quando qualquer déficit, na verdade, né, que no final lá ele colhe a produtividade e vê, poxa vida, aquela estiagem que deu lá atrás me prejudicou. Então, às vezes, são questão de dias que, se você tivesse uma ferramenta que suprisse aquela demanda da planta naquele período crítico, você teria outro nível de produtividade. Sim. Mas o importante é a gente observar que esse tipo de tecnologia, como você disse, hoje os grandes produtores já utilizam, mas que essa tecnologia começa agora a parecer também ser mais viável para os médios e logo mais para os pequenos produtores, porque é importante que eles também observem, né, essa solução como uma fonte aí de gestão dentro da fazenda. Não, sem dúvida, acho que isso aí não tem como escapar disso aí, né? A gente tem um número de produtores muito grande que não tem áreas tão grandes assim, e a gente cada vez mais está evoluindo nesse sentido aí de viabilizar para todos os produtores esse tipo de sistema, dessa tecnologia, e sem dúvida nenhuma é um caminho sem volta isso aí. Essa técnica de nutri-irrigação, o produtor ele só utiliza quando ele está usando a irrigação por gotejamento subterrâneo, mas ou ele pode usar essa técnica também utilizando a irrigação por aspersão, por exemplo? Não, é difícil utilizar por aspersão. A gente está falando de uma diferença de aplicação de água, o volume de água é bem grande. Gotejamento nós estamos falando aí de, sei lá, 2 litros por hora. Aspersão a gente está falando em torno aí de 500, 1.000 litros por hora. Então são lâminas bem diferentes.
Justamente o fato de o gotejamento ter um volume menor de água de aplicação por tempo, né? Ele possibilita que você faça essa irrigação todos os dias e até muitas vezes, dependendo aqui no Nordeste, por exemplo, mais de uma vez por dia. Se você for aplicar uma aspersão, você joga muita água de uma só vez. Muitas vezes você tem que esperar 1, 2 dias, né, que a gente chama de turno de rega, para poder entrar de novo na área. Então, a nutri-irrigação, ela prioriza pela utilização. Toda vez que você faz uma irrigação, você aplica um pouquinho daqueles nutrientes balanceados para aquela fase fenológica. Então, eu não vejo muita possibilidade de fazer isso com um sistema que não seja o gotejo ou talvez a microaspersão. Sim. Essa água toda que é utilizada para esse sistema de gotejamento subterrâneo, ela fica armazenada aonde? Ela vem de onde? Quando chove, o produtor rural ele pode utilizar a água da chuva? Explica um pouquinho para a gente esse ponto. Não, sem dúvida, pode sim utilizar a água da chuva. Quando o sistema subterrâneo, a gente aplica a água, a gente tenta manejar o que a gente chama de caixa d'água do solo, né? O solo que é o elemento, vamos dizer assim, que armazena a água para a planta. Então, esse manejo que a gente faz de irrigações mais frequentes com gotejamento subterrâneo ou gotejamento superficial, é justamente para a gente manter essa caixa d'água no nível que as raízes estão plenamente satisfatórias para a fotossíntese, que é o produto final lá que vai para o grão, que vai para as folhas, que vai para o caule, enfim. Então, esse conforto que a planta precisa em certos momentos, né, para que ela produza e expresse o seu máximo potencial. Isso é fundamental. Então, a gente faz todo um manejo para manter essa a gente chama de bulbo, né? Mas quando os bulbos se unem, ele vira uma irrigação total da área, né? Para a gente manter sempre essa caixa d'água no nível ideal. Sim. Imagino, então, que quando o produtor utiliza dessa irrigação subterrânea, ele tem todo ali um cronograma, ele sabe se aquela semana vai ter chuva naquela região dele, e ele não vai precisar ali ligar o botãozinho da irrigação subterrânea, e ele tem lá um prazo de dias que ele sabe aonde ele vai ter ali a necessidade dessa raiz ter com água ou não. Então, toda essa operação já está ali para ele diante de um calendário mensal, então ele consegue viabilizar ali a necessidade ali seja da cana, da cultura do café, do algodão, de estar aplicando essa irrigação subterrânea por gotejamento. Exatamente, exatamente. Como é um volume aplicado, ele é baixo, né? A gente prioriza, né? O gotejamento um volume baixo com alta frequência. Então, ele te dá essa versatilidade, né? De você, por exemplo, teve uma chuva, muitas vezes você deu uma irrigação antes, mas o volume que você coloca não é tão grande quanto se fosse uma aspersão ou alguma coisa do tipo. E aí a chuva já não é tão prejudicial assim. E com o tempo, você não precisa esperar o solo secar tanto para você voltar a irrigar. Então, assim, o volume, a grande questão é essa: a gente aplica baixos volumes com alta frequência. Então, você diminui a oscilação no solo, vamos dizer assim, da umidade. E isso é o grande benefício. Então, dia a dia você pode acompanhar isso e estabelecer se está no momento ou não para você entrar de novo, irrigar e fazer esse balanço dia a dia ou semanalmente, enfim. Sim. Resumo, é uma otimização do recurso hídrico, né, Gleiton? Exatamente, a otimização do recurso hídrico que a gente tem, né, que cada vez mais é mais escasso. Sim. Muito bacana. E vocês agora, atualmente, com a pandemia, como que isso mexeu um pouco com o trabalho de vocês no dia a dia no campo, para chegar até esse produtor rural? Vocês sentiram o impacto? Como que foi aí com essa mudança desde o ano passado?
A presença no campo, de fato, em algumas, talvez algumas regiões mais, outras menos, mas a gente sentiu sim um pouquinho essa presença no campo. O que não nos impediu de manter o alinhamento com o produtor, né, a distância, a gente consegue conversar. Só em casos realmente que precisa da nossa presença lá, talvez coisas mais prioritárias ou iniciais, você precisa da presença. Aí sim a gente não teve obstáculo quanto a isso, né? Até porque o agro não parou, né? Também. Sim, Mas sim, a gente no início a gente teve uma certa dificuldade, como eu acho que todo mundo, né? Todo setor. sim. Mas nos adaptamos bem, né? As ferramentas que a gente tem consegue manter esse alinhamento com o produtor e sem deixar a bola cair, né? Sem deixar a peteca cair. Sim. Então, Gleiton, para a gente entender, esse sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo, ela pode ser utilizada na safra da cana, do café, para grãos e para o algodão? Isso, a gente já tem esses protocolos para essas culturas todos já desenvolvido e solidificado já. Isso aí é uma realidade já. Sim, mas o produtor que está nos ouvindo agora, que trabalha com fruticultura ou outro tipo de cultura, ele pode utilizar um outro tipo de método que vocês também fornecem como produto. Isso, sim, dependendo da cultura, a gente tem o gotejamento superficial também, né, que é o mais comum aqui em Petrolina, Juazeiro, Mossoró, para melão, manga, uva, enfim, a gente tem o gotejamento superficial, mas não descartamos ainda a possibilidade do gotejamento enterrado, né, é uma tecnologia Sim, que a gente vai desenvolver, mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir desenvolver isso aí. E também a gente tem a microaspersão, então muitos produtores às vezes optam alternativamente ao gotejamento a microaspersão, seja manga, goiaba, né? A gente tem a microaspersão também. E no caso das pastagens, né, é muito comum a gente receber uma demanda para pastagem com aspersores nossos, né, de baixa vazão. Então a gente tem para toda cultura eu posso te falar que a gente tem uma solução. sim. E você pode destacar para a gente aí um número assim de produtividade que esse sistema de gotejamento subterrâneo tem feito para o algodão? Vocês observaram produtividades acima de quanto? A gente tem observado em torno de 450, assim, na média, Uhum. 450 arrobas, né, da pluma. Então, é o que a gente está conseguindo atingir. Isso para o algodão em caroço por hectare ali, primeira e segunda safra? Primeira safra, né? A Aham, segunda safra geralmente diminui um pouco, né? Diminui um sim. pouquinho. E o algodão da Bahia utiliza desse sistema. Sim, sim, a gente tem lá com a estação, o pessoal lá na universidade, né, da Uhum. Fundação Bahia, a gente tem esse sistema instalado lá e ano após ano a gente vem trabalhando para bater os 500 aí. Sim, sim. Aumentando cada vez mais essa produtividade, né? E o produtor Exato. fica feliz. Gleiton, olha, muito bacana esse nosso bate-papo. Eu vi que Legal. esse sistema ele traz excelentes resultados em produtividade, né? Inclui aí também a possibilidade até de realizar aí o produtor rural uma terceira safra, né? Trazendo mais rentabilidade para ele. E eu fico feliz de você ter participado aqui do Agrotalk essa semana conosco, trazendo um pouco do seu conhecimento, do conhecimento aí do trabalho de vocês para o produtor rural. Eu que agradeço a oportunidade e a gente fica de portas abertas aí, particularmente o que precisar que a gente venha a falar sobre irrigação, estamos aí totalmente abertos e a gente quer cada vez mais o produtor a própria cadeia entenda cada vez mais sobre o gotejamento, a irrigação localizada em si, porque tem muita coisa para a gente trabalhar ainda. Sim, com certeza. O agro ainda tem muito caminho para avançar nesse país, não é verdade? É isso aí. Olha, Cleiton, muito obrigada, viu? E espero contar com você em outras oportunidades aqui no Agrotalk. Com certeza, eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom trabalho para vocês aí em Petrolina. Até a próxima. Obrigado para vocês também.